Boa noite, irmãos. É bom estarmos aqui na casa de Deus, nosso primeiro culto de 2018 e iniciando um novo ciclo, novos desafios e um novo tema. Durante este período, que ainda não sei de quanto será especificamente, mas nós estaremos refletindo sobre liberdade. Se em 2017 nós terminamos falando sobre esperança, em 2018 nós começamos então falando sobre liberdade. E por quê? Porque se no ano anterior nós criamos algumas expectativas para este ano, para esse momento, nós também temos nesse ano algumas outras expectativas e eu acredito que uma delas, coisas que todos nós queremos em algum momento, tem a ver com a liberdade. Talvez você queira ser livre de coisas que em 2017 você não conseguiu se livrar e que no ano de 2018 elas estão te acompanhando. Problemas na sua família, problemas pessoais, de saúde, coisas que você não conseguiu deixar em 2017, mas que você quer se ver livre em 2018. Também pode ser que nós tenhamos como ambição ser livre, mas livre em algumas outras áreas da nossa vida. Liberdade financeira. 2017 foi o ano da crise. Em 2018 você fala, não, 2018 vai ser diferente, eu vou ter uma liberdade financeira. Ou quem sabe você quer ter uma liberdade emocional, você tem sido aprisionado por inúmeras situações familiares que fazem com que você se sinta aprisionado. E em 2018 você quer ser livre. Ou ainda você quer ser livre de coisas que você sabe que há no seu coração. E como nós entoamos aqui, então liberta-me de mim. E aí você entende que o seu maior carrasco, o maior carcereiro talvez da sua vida seja você mesmo. E o mundo nos oferece várias liberdades. Inúmeras liberdades. Mas há apenas uma liberdade que é verdadeira e que pode nos tornar verdadeiramente livres. E eu não sei você, mas quando nós sentimos que a nossa liberdade está ameaçada, o que a gente faz? A gente reage. Ninguém chega aqui para te aprisionar ou chegaria aqui para te aprisionar e você de bom grado se entregaria. Bem, tem alguns adolescentes aqui e os pais estão aqui, podem me dizer se isso acontece ou não, mas imagina quando você chega então para o seu filho, para o seu neto e fala assim, fulano, vai lavar a louça. Ele está ali parado no computador, está no sofá vendo televisão, e aí você fala assim, ó, vai lavar a louça, ou vai varrer ali o quintal. Qual que é a reação dele? Se ele for crente, assim, verdadeiramente muito crente, eu quero conhecer, se me apresenta, por favor, porque os que eu conheço aqui, eu acho que eles fariam o seguinte, não, logo agora, não pode ser depois? Eu estou vendo aqui a televisão, eu estou aqui fazendo tal coisa, e a primeira reação dele, qual que é então? É questionar. É reagir, é se defender, porque naquele primeiro momento, a liberdade dele está ameaçada. Ele estava ali tranquilo, sentindo-se livre, e aí chega alguém e ameaça, então, a sua liberdade. E quando então nós pensamos sobre liberdade, nós pensamos de tudo o que nós viermos a falar aqui, então, será pautado no livro de Gálatas. E por isso eu queria convidar então você a abrir sua Bíblia no livro Carta de Paulo aos Gálatas. E leremos o capítulo 1, apenas o versículo 1 de Gálatas. Eu vou estar lendo aqui na minha versão e os irmãos podem estar acompanhando aí na sua versão. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo de número 1. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que aqui está, e nós te pedimos, Senhor, nos livra de tudo aquilo que nesse momento pode tirar nossa atenção, pode tirar nossa concentração, e que possamos estar tão somente, Deus, atentos àquilo que o Senhor quer falar, quer fazer, Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas. É o que nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Paulo escreve então mais uma de suas cartas.
carta de Paulo aos Gálatas. Alguns estudiosos vão dizer que essa carta provavelmente foi a primeira carta do apóstolo Paulo. Uma de suas primeiras cartas. Alguns ainda vão dizer que é um dos primeiros livros do Novo Testamento. Mas aí então nós precisamos entender algumas coisas. Há aquele que escreve, e há aquele, que no caso é o remetente, e aquele para qual algo, ou nesse caso uma carta, está sendo escrita, que é o destinatário. E eu pergunto para os irmãos, para quem Paulo está escrevendo? E aí você pode olhar para a Bíblia, olhar para mim e falar assim, pergunta sem sentido? Está aqui, Paulo está escrevendo para os Gálatas. Paulo está escrevendo para a igreja que está ali na Galácia. Sim ou não? Sim e não. Pode ser como pode não ser. E isso a gente vai trabalhar no próximo domingo. Mas se você continuar lendo, fazendo uma leitura de Gálatas, no finalzinho do versículo 2 vai dizer o seguinte: as igrejas da Galácia. Então não é uma igreja específica. E essa é a única carta que Paulo escreve que não é destinada a uma igreja específica ou a uma pessoa específica, mas a algumas igrejas. E aí você vai me dizer, então agora eu sei, está escrevendo as igrejas da Galácia. Sim ou não? Sim e não. Por que sim e não? Porque aí eu preciso perguntar para você, qual Galácia? Ah, como assim? Tem duas? Sim, tem duas. Aqui nesse momento, aqui nesse contexto, quando Paulo escreve aos Gálatas, há a Galácia do Norte e o do Sul. Né? Trazendo para o nosso contexto aqui, você tem ali a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Está no mesmo espaço, só que são locais distintos. E assim era então o povo que vivia na Galácia. Tinha aqueles que viviam no norte, que era o povo celta, e você tinha o povo que vivia no sul. E a maior parte hoje dos teólogos entende que Paulo escreveu as igrejas da Galácia do sul. E se você pegar o livro de Atos, for no capítulo 13, capítulo 15, você vai ver que Paulo provavelmente, juntamente aqui com Barnabé, ele fundou essas igrejas na sua primeira viagem missionária. E aí tem alguns embaixadores aqui, eu podia perguntar, né? Qual foi, para onde foi a primeira viagem missionária? Ele que Alexandre já voltou, está de férias? Se vocês errassem, vocês iam pagar 10 aí, né? Isso é bem legal. Mas Paulo então faz, provavelmente, ele escreve essa carta após a sua primeira viagem missionária. E ele, juntamente com Barnabé, é enviado pela igreja, a igreja da Antioquia da Síria, porque também tem duas. Tem a da Síria e da Pisídia. Então a igreja de Antioquia da Síria se reúne e fala o seguinte: Paulo, a gente vai enviar vocês, a gente entendeu o chamado de vocês, a gente entendeu o seu ministério é com os gentios. E aí a gente precisa lembrar o seguinte: quem que é gentio na Bíblia? Todo mundo que não é judeu. Vai ficar mais fácil de entender. Não é judeu, é gentio. E o ministério de Paulo é para os gentios, aqueles que não são judeus. Então a igreja se reúne e fala o seguinte: olha, a gente vai investir aí nessa viagem missionária de vocês, então vocês vão, plantem igrejas. E assim eles fazem. Então eles vão agora e nessa primeira viagem missionária, que provavelmente é para esse público para qual Paulo escreve, ele visita algumas cidades. Ele vai em Listra, vai em Derbe, Antioquia da Pisídia, Icônio, são mais ou menos 4 cidades que ele visita. E ele então planta ali igrejas. E agora ele planta essas igrejas e mais à frente ele é informado que essa igreja começa a enfrentar alguns problemas. E eu não sei se você percebeu, mas Paulo aqui, ele não fala só, olha só, quem está escrevendo é o Paulo. Ele não se contenta a apresentar apenas o seu nome. O que ele faz aqui? Talvez os irmãos tenham percebido, mas ele começa também a colocar aqui algumas atribuições e qualificações dele. Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoas algumas, mas por Cristo, por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Vamos parar e pensar? Se você está falando com alguém que você já falou anteriormente, você precisa falar ou apresentar o seu currículo? Não. Você não precisa. Ah, quem está falando aqui é o Mateus Mota, pastor. Não, você já sabe quem eu sou.
Não, aqui é o Mateus. Ou Mota. Ponto. Você sabe quem está falando. Eu não preciso exibir de maneira alguma o meu currículo. Mas se eu faço isso, então tem alguma razão. Bem, e há uma razão pela qual Paulo, então, ele faz questão de falar quem o enviou e frisar aqui que ele é apóstolo. Ele podia falar, olha, aqui sou eu, Paulo, seu irmão, seu amigo. Não. Paulo, o apóstolo. E que nós vamos aqui ao longo dessa série de mensagens, em cima do livro de Gálatas, da carta aos Gálatas, perceber que há duas situações aqui que são principais nesse livro. Primeira coisa que acontece aqui, as pessoas começam a questionar o apostolado de Paulo. Paulo não é apóstolo. Não, Paulo. Os outros são. Paulo, mais ou menos. E uma outra coisa que acontece aqui. A liberdade do povo de Deus, ela está em perigo. E talvez se tivesse de dar um tema inclusive para a nossa mensagem de hoje, seria esse. Liberdade em perigo. E por que a liberdade está em perigo aqui? Bem, a liberdade aqui está em perigo porque o que acontece? Paulo implementou ali e plantou aquela igreja para os gentios, só que quando ele sai, a igreja continua. E qual é o objetivo, ou qual é o desejo de toda a igreja, irmãos? Crescer, né? Algumas pessoas vão, outras chegam, e assim funciona a dinâmica da igreja. Então a ideia ali, a igreja começa a crescer. Só que no meio dos gentios chegam alguns que são judeus. E quem eram os judeus? Judeus é aquela turma que cria ali, até então, na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Seguiam a lei de Moisés. Aqueles que, se você pegar mais ali nos evangelhos, Jesus vai chamar de mestre da lei, mas ao mesmo tempo vai dizer que eles são hipócritas, sepulcro caiado. Então essa turma entra agora na igreja. E aí o que acontece? Eles se convertem, só que eles ainda carregam muito da prática e da lei e da religiosidade do judaísmo. E como é que funcionava no judaísmo? É o seguinte, olha, você é homem, para começar, é homem, fez 8 dias, nasceu tem 8 dias, opa, tem que ser circuncidado. Ah, você não é do nosso povo, mas agora você é servo, tem que ser circuncidado também. E tem todas aquelas leis que nós já sabemos que devem ser cumpridas. Sábado, o que se faz no sábado? Nada. Sábado não é dia de fazer nada. A mulher, não, mulher tem que ser assim, assim, assim. Ah, o homem, assim, assim. Há uma série de leis, de normas, que os judeus abraçaram isso como se fosse a verdade. Só que não é assim que funciona. E o que acontece? Eles chegaram na igreja, e Paulo estava ali, e Paulo falou assim, olha só, esse negócio de circuncidar, acabou. O que importa agora é a circuncisão do coração. Você se converteu, entregou sua vida para Cristo? Tá ótimo. Ah, esse negócio de não pode comer mais aquilo, não pode comer mais aquilo? Tá liberado. E aí chega o judeu e fala assim, pode não. Não, negócio de rabanada do Natal, tá proibido. Não pode. No Natal não pode. Churrasco, só se for bem passado. Não pode estar com sangue, não pode ser mal passado. Então eles chegam ali, na igreja ali, e começam a colocar uma série de regras e normas que não tem a ver com o cristianismo, mas tem muito mais a ver com o judaísmo. E aí começam a aprisionar aquele povo. Porque o que acontece quando eles falam que é preciso cumprir a lei? Bem, você já aprendeu aqui que eu já falei isso, quando a gente diz uma coisa, a gente diz mais que uma. Se eu chego para você e falo o seguinte, olha, você tem que crer no Evangelho e fazer tal e tal coisa, o que eu estou dizendo para você? Entre linhas, estou dizendo para você que o Evangelho só não é suficiente. É preciso o Evangelho e algo mais. E é esse discurso que começa a haver não em uma igreja, mas, como nós já vimos aqui, nas igrejas da Galácia. Isso também me chama muita atenção, porque os estudiosos vão dizer que essa carta aos Gálatas, ela pode ter sido escrita no período de 48 depois de Cristo a 58 depois de Cristo. A gente está em 2018. Mudou o tempo, a gente Galácia, inclusive a Galácia do Norte que eu falei hoje, é a região da Turquia,
A gente não está naquela região, a gente está aqui em Cabo Frio, mas mudou-se o tempo, mudou-se o contexto, mas essa mensagem, esse discurso, dentro das igrejas ele continua. Se você parar para observar, e você vai ligar sua televisão, e você pode ver gente pregando o evangelho e algo mais. O evangelho, uma rosa ungida. O evangelho, uma água benta. O evangelho e não sei mais o que. O evangelho, um pano de sangue de alguém, porque vai curar. E tudo isso, sem perceber, não tem nada a ver com o evangelho. Por quê? Qual que é a grande, ou uma das grandes diferenças que havia na prática do judaísmo e há para nós que seguimos, ou tentamos, ou dizemos seguir, o cristianismo? Nós somos salvos pelo quê? Pela graça. O que é a graça? A graça é o fato de você não fazer nada. Você não faz nada para merecer. Inclusive, se dependesse de você, não aconteceria nada. Só que a gente não consegue lidar com essa liberdade. A gente sempre tem que fazer ou propor algo mais. E sem perceber, a gente às vezes faz isso. Olha, você tem que entregar sua vida para Jesus. Mas você tem que entregar sua vida para Jesus e você tem que estar aqui na igreja de segunda a segunda. Hã? Onde é que está isso? Olha, não, você entregou sua vida para Jesus, mas você tem que fazer isso aqui também. Se a gente entende que Cristo é o suficiente, que a mensagem dele é suficiente, não tem mais nada depois disso. É Cristo e ponto. É a sua palavra e ponto. Não existe o evangelho. Se alguém chega ou chegar aqui e propor o evangelho e algo mais, isso é adulterar a mensagem de Deus. E esse povo aqui então está passando por uma situação. A mensagem está sendo adulterada. E eles começam a questionar quem? Aquele que levou essa mensagem. E como é que você faz isso? Começa a colocar em xeque quem ele é. Olha, ele não é apóstolo não. E para ser apóstolo, andado com Cristo. E ele não andou com Cristo. Quem disse que ele andou com Cristo? Não. Os outros a gente conhece. Agora, Paulo. Mas Paulo aqui ele faz questão de dizer, olha, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, enviado não da parte de homens, ou por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai. Paulo ainda é mais ousado. Ele não só diz que ele é apóstolo, mas diz o seguinte, olha só, eu fui enviado diretamente por Jesus Cristo e por Deus. Eu sei quem eu sou, acredite em vocês ou não. Então, assim, o meu apostolado ninguém vai questionar. Ao contrário de hoje, que todo mundo é apóstolo, né? Todo mundo se vira apóstolo fácil hoje, é um negócio incrível, né? Você chega, você te diz que ele é apóstolo. E aí os irmãos já aprenderam isso aqui, mas eu quero reforçar, não existem mais apóstolos. Porque apóstolo, da perspectiva bíblica, só é apóstolo aqueles que caminharam e foram enviados diretamente por Jesus Cristo. Então o que eu sou? Eu sou um pastor. Apóstolo? Não sou apóstolo. Por quê? Bem, porque houve um momento aqui onde a igreja decidiu em fazer o meu concílio e me ordenar, e houve aqui a imposição de mãos, e quem fez isso foram os homens que aqui estavam. Não foi Jesus Cristo diretamente, ele não desceu e falou assim, Mateus, e se ele fizesse eu não seria pastor, eu seria apóstolo, e aí também seria, né, apóstolo Mateus, né? Mas hoje algumas pessoas querem ser apóstolo, mas não querem pagar o preço de ser apóstolo. Querem ser apóstolo para pegar a mensagem de Deus e adulterar essa mensagem, propondo o evangelho e algo mais, para manipular pessoas. E nessa manipulação, retirar a liberdade que Cristo tem a nos oferecer. E aí ficamos presos em campanhas que não tem nada a ver com o evangelho, presos em superstições. Irmão, pelo amor de Deus, negócio de botar água na televisão, hoje não dá nem mais, né? Que a televisão é fina, se você botar o copo, ela vai cair, né? Mas esse negócio de botar copo d'água, esse negócio de rosa ungida, não tem isso. Água do Jordão, tanta água do Jordão que já tiraram, que já secou o Jordão. A areia de não sei de onde, não tem isso. E quem fala isso ou faz isso, está no dia. Já está indo totalmente de encontro àquilo que a palavra de Deus diz.
Porque a mensagem do Evangelho, Jesus Cristo, é o suficiente. O que a Bíblia vai dizer, inclusive? A tua graça... como é que a graça de Cristo me basta se eu preciso de algo mais? Se eu preciso de mais alguma coisa. E isso serve para tudo. Não é só da parte de quem... ou daqueles que estão reivindicando tem a ver. Isso também tem a ver com aqueles que, por algum motivo, que se afastaram da igreja, porque, não vou deixar a igreja porque ninguém foi me visitar, ou a programação que teve na igreja não me ajudou, não me atendeu, eu não gostei, então eu vou sair dali, porque não está legal. Irmãos, isso não tem nada a ver com a igreja. Isso, inclusive, não tem nada a ver com o Evangelho. Você quer ver um motivo bom para você mudar de igreja? Um motivo bom para você mudar de igreja. Estou te dando um motivo bom. E o único, talvez. Sua igreja não prega mais a Bíblia. Sai dessa igreja. Agora, qual que não é um motivo bom para você sair da igreja? Todos os outros. Qualquer outro motivo que não é a falta da pregação da palavra, não é motivo para a gente deixar a igreja. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente quer algo mais. Não vale só a palavra. Tem que ser a palavra e um espetáculo musical. Não basta ser só a palavra. Tem que ser a palavra e uma dança aqui, quase um circo de Soleil, o pessoal descendo na corda. Porque a gente quer algo mais. E para quem o Evangelho não é o suficiente, nada vai ser. Para quem Cristo não é o suficiente, nada mais vai ser. Porque tudo que nós precisamos já nos foi dado. Cristo. Tudo que nós precisamos já está aqui na palavra. Então por que às vezes nós agimos como esse povo? Esse povo que está fazendo todo esse processo aqui é aquele povo que é tido e a gente categoriza como sendo judaizante. O que é o povo judaizante? É aquele povo que está na igreja, mas quer ficar exercendo toda aquela cultura e prática judaica, como eu falei, das leis, das cerimônias, pode comer isso, não pode comer aquilo, pode usar isso, não pode usar aquilo, que não tem nada a ver com a mensagem do Evangelho. Tem a ver com outras coisas, mas não tem nada a ver com a mensagem do Evangelho. E isso às vezes acontece na igreja. Quer ver como é que isso acontece? E eu não estou fazendo crítica não, estou falando que acontece. Você chega aqui, tem um bandeirão de Israel aqui atrás. O que Israel tem a ver com a gente? Tem nada a ver com a gente. Aí você vai no outro igreja, tem um candelabro desse tamanho aqui. O que isso tem a ver? Nada. Isso inclusive tem a ver com o quê? Prática judaizante. Isso é a prática de quem é judeu. Nós não somos judeus. Não tem ninguém aqui judeu. Tem um sujeito aí que agora ele está achando que ele é judeu. Então ele reconstruiu um templo, botou um negócio na cabeça e o judeu fica rindo dele. Toca um negocinho lá também e acha que o judeu que é judeu olha para aquilo e acha no mínimo engraçado. Porque para o judeu só é judeu quem nasce judeu, irmãos. Assim como a gente tem aquele hábito, né? Fulano, os levitas, né? Os meninos estavam aqui, são os levitas, não são levita. Levita é quem nasceu na tribo de Levi. Ninguém aqui é levita. A gente pode até falar isso de um jeitinho, mas biblicamente ninguém é levita. Levita é quem nasceu na tribo de Levi. E a gente traz então algumas coisas para o nosso dia a dia, para o nosso culto, para o nosso relacionamento com Deus, que não tem nada a ver com a palavra. E por quê? Porque nós não conhecemos a palavra. Sabe quem perde a liberdade ou corre o risco de perder a liberdade na própria igreja? É quem está aqui e não lê a palavra. É quem está aqui e não busca conhecer. É quem está aqui e fica dependendo única e exclusivamente do que está sendo dito daqui da frente. Quem aqui se alimenta todo dia? Acredito que todo mundo, né? Todo mundo se alimenta todo dia. Pelo menos uma vez ao dia. Pelo menos. E por que então a gente só se alimenta da palavra de Deus quando vem para o culto? E só tem culto quarta e domingo? Vai morrer. Anorexia espiritual. Falta de alimento. Mas eu não entendo. Busca entender. Tinha um etíope que não entendia, mas estava lendo. E Deus mandou uma pessoa para explicar para ele.
Primeiro ele tentou. Depois ele entendeu. Tenta. E às vezes nós não fazemos isso. E aí, dependemos única e exclusivamente de quem vem aqui. E aí acontece o que aconteceu, o que estava acontecendo aqui com as igrejas. Paulo estava ali, o povo estava no caminho. Paulo saiu, chegou uma outra turma. Opa, não, o que ele está falando agora é que é o certo. Não sabia diferenciar um de dois. E achava que tudo era a mesma coisa. O que faltava para esse povo também é discernimento. E sem perceber, eles começaram e permitiram que a liberdade deles estava em xeque. A liberdade deles corria perigo. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A nossa liberdade corre perigo. A nossa liberdade corre perigo porque nós nunca fomos tantos numericamente, mas também nunca fomos tão ignorantes. E aí quando eu digo ignorante aqui, eu digo falta de conhecimento bíblico. Nunca fomos tão ignorantes como temos sido ultimamente. Cada coisa que a gente fala que está na palavra e que não está na palavra, ou falamos que está e que está distorcido, e assim nós estamos. E o que acontece com um povo que cresce, mas cresce ignorante? Amplia a ignorância. É simples. Um povo que cresce, mas cresce ignorante, aumenta a ignorância. Então a gente está crescendo e está crescendo na ignorância. E não é à toa que a Bíblia vai dizer também que nosso povo, o povo de Deus, parece falta de conhecimento. E aí você já aprendeu aqui também que conhecimento não é informação. Conhecimento demanda experiência, relacionamento. Eu não conheço os irmãos por saber seu nome. Eu passo a conhecê-los quando começo a conviver com vocês. E saber o que você gosta, o que você não gosta. A ponto, inclusive, de um dia você chegar aqui e olhar para você e falar assim, você não está bem. Eu só posso chegar nesse nível a partir do momento que eu tiver relacionamento. Isso é conhecimento. O resto é informação. Não é a informação que nos salva. Tem muita gente bem informada indo para o inferno. E se informação fosse o suficiente, Satanás não era Satanás, né? Ele sabia de tudo, tem toda a informação. Mas falta o quê? Conhecimento, relacionamento. Isso nos falta. E quando isso nos falta, a nossa liberdade passa a ficar em perigo. E falar em liberdade, e falar na liberdade na perspectiva bíblica, irmãos, a liberdade é um negócio tão bonito, mas tão sério da perspectiva bíblica, e tão amplo, que Deus nos criou para sermos livres a tal ponto de que a gente pode, inclusive, decidir se livrar da palavra dele. Quer pensar nisso? Você é livre a tal ponto de escolher não caminhar e não aceitar isso aqui para você. Não quero não. Você ouviu, leu, não. O problema é que a liberdade, diferentemente daquilo que a gente acha que liberdade é, a liberdade não é eu poder fazer tudo o que eu quero. Alguém aqui é livre para voar? Sim ou não? Pode até ser, só que você não tem asa, você não voa. Então você pode até ser livre para voar, mas você não tem asa, então você nunca vai voar. Então ninguém é livre para fazer o que quiser. E aí qual que é o nosso problema? Hoje nós queremos ser livres para fazer o que a gente quiser. Então eu quero ser livre para fazer tal coisa, fazer isso, fazer aquilo. E nessa nós já acabamos nos tornando livres de Deus. E quem se livra de Deus se torna escravo do pecado. A nossa briga e o nosso dilema aqui é justamente esse. Ou eu me livro de Cristo e me torno escravo do pecado, ou eu me livro do pecado e me torno um escravo, um servo de Cristo. Olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, gratuito de Deus, é a vida eterna. Quem paga melhor? Bem, aí você fala para mim, quem paga melhor tá na cara, né? Então por que nas nossas escolhas diárias nós não fazemos essa escolha que nós falamos que é melhor? Por que nós escolhemos fazer a nossa vontade? Por que nós ignoramos a palavra de Deus? Porque nós, inclusive, arrumamos jeitinho de distorcer o que está na Bíblia. Não é bem assim não. Ó. Isso aí que está na Bíblia não é bem assim. Como não é bem assim? Ou é ou não é. É sim, sim, não, não. O que passar disso... Bem, a Bíblia diz que passar disso é de quem? É procedência maligna.
E esse negócio, inclusive, de pegar a palavra de Deus, distorcer e colocar o negocinho a mais, isso é antigo. Eu não sei se você se recorda, mas quando cria-se ali o homem, a mulher, Adão e Eva, e uma ordem é dada a Adão. Olha, vocês não podem comer da árvore dali, do conhecimento do bem e do mal. Passa-se ali a narrativa de Gênesis, você pode consultar isso na sua casa depois, Gênesis capítulo 2 vai estar lá. E aí chega o momento, então, que Eva está sozinha, coisa e tal, vai bater um papo com a sua vizinha serpente, e aí começa a conversa. E a serpente questiona, olha só, o que houve? Qual ordem que foi dada? Que você não pode comer? Não posso comer e nem tocar. Pergunta a você, de onde que ela tirou esse tocar? Se você pegar ela e olha, gente, não pode comer. Mas ela, o que ela faz? Não posso comer e nem tocar. Parece até coisa de crente, né? Não, parece muita santidade. Só que ela adulterou o que foi dito. E assim às vezes nós fazemos. Por quê? Nós não sabemos lidar com a liberdade. Na verdade, nós também não queremos lidar com a liberdade. Ao mesmo tempo que queremos ser livres, nós não queremos. Sabe por quê? Porque liberdade requer também responsabilidade. Se eu sou livre para fazer tal coisa, então eu sou responsável por aquilo que eu faço. Então é mais fácil falar o seguinte, não, eu fiz isso aqui porque o pastor mandou. Se der errado, a responsabilidade de quem? Do pastor. Fiz isso aqui porque todo mundo foi. Estava lá na assembleia, todo mundo levantou a mão, eu vou falar que eu não concordo? Aí eu fui. Falei que eu concordava. Ainda botei o proponho, apoio, levantei a mão. Mas por quê? É mais fácil transferir a responsabilidade. Então, no fundo, a gente tem medo de ser livre, porque a gente não sabe lidar com a liberdade. Mas a Bíblia, a todo instante, o próprio Jesus Cristo vai falar isso. Que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para isso que Ele nos chamou. E conhecereis a verdade, e verdadeiramente sereis o quê? Livres. Então, irmãos, por que nós ainda estamos tão aprisionados? O que te aprisiona? O que tem te aprisionado? Talvez te aprisionou no ano de 2017 e continua te aprisionando no ano de 2018. Ou do que você quer ser livre nesse ano? Ou do que você precisa ser livre? De quem você quer ser livre? De Cristo? Do pecado? Acontece que um povo perdeu a liberdade, mas não perdeu a liberdade no mundo. Eles perderam a liberdade aonde? Aonde, irmãos? Dentro da igreja. Essa carta está sendo escrita, não é para o pessoal que está na faculdade federal, não é para o pessoal que está lá no Senado, ou no Palácio do Planalto. Está sendo escrito para as igrejas. Você pode estar aqui e pode estar sendo escravo. Você pode estar aqui e perdendo a sua liberdade. Porque você não está aproveitando a sua liberdade da maneira como deveria aproveitar. Que é conhecendo, que é praticando, que é se enchendo mais e mais da palavra de Deus. Portanto, a liberdade da qual nós vamos pensar e refletir ao longo dessa série de mensagens, não é a liberdade que vem da palavra de homens que se acham Deus, mas é a liberdade que veio através da palavra de um Deus que se fez homem. Tem muito homem aí se achando Deus, e a gente está se esquecendo daquele Deus que se fez homem, que habitou entre nós e se fez servo de cada um de nós, para que nós pudéssemos ser verdadeiramente livres. A nossa liberdade está em perigo, mas Jesus Cristo é a solução. Que nós possamos crer, que nós possamos almejar essa liberdade. Não é a liberdade que o mundo tem para dar, não é a liberdade que você vai aprender num curso ou lendo um livro, mas é a liberdade que a gente só vai alcançar caminhando junto com Cristo. Por isso, nessa hora eu queria orar com você e pedir que você, seu momento agora com Deus, colocasse para Deus o que tem te aprisionado, ou do que você quer ser livre. Que você colocasse para Deus, que ao longo dessa nossa série de mensagens, Deus pudesse ministrar no seu coração, pudesse libertar outros através de você, porque isso também é uma dinâmica da mensagem de Deus. A mensagem de Deus, ela nunca para em nós.
nós não somos o fim da bênção, nós somos o meio. Então a mensagem chega no nosso coração e agora ela passa para que ela alcance outros. Então a liberdade que Cristo quer nos propor e quer conceder a cada um de nós é para que uma vez livre eu possa ser instrumento de libertação para outros. Agora, como é que eu vou tentar libertar outros se eu estou aprisionado? Se eu estou acorrentado? Né? Se eu estou amarrado? Isso é legal, né? Está amarrado. Tem muita gente que está dizendo que o diabo está amarrado, mas está amarrado no pecado. Está tão amarrado quanto. E na verdade está amarrado no pecado, deixando que o diabo fique solto na sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu casamento, no seu pensamento. Então, antes de querer amarrar o diabo, amarre a sua própria vontade, como foi entoado aqui no cântico. Tente se livrar, não pelas suas próprias forças, mas pelas forças que Cristo dá, se livrar daquilo que não agrada a Deus. E o que não agrada a Deus, e o que nos separa, que faz separação entre nós e Deus, são nossos pecados. A maior libertação que Cristo tem a nos oferecer é a libertação dos nossos pecados. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por esse momento, Deus, por esse novo ciclo que o Senhor permitiu que nós estivéssemos participando. E te pedimos, Pai, que a partir desse momento, desse período, Senhor, o Senhor venha nos libertar verdadeiramente, Pai. Quantos de nós, ó Pai, ainda está aprisionado a tantas coisas? A traumas do passado, aprisionados, ó Pai, em perdão que não foi concedido ou que não foi aceito, aprisionados, ó Pai, em erros do passado, dos quais não conseguem se livrar. E nós reconhecemos, ó Deus, que nós não temos capacidade, por nós mesmos, de nos livrar de nada, porque nós somos pecadores e estamos presos no pecado, ou estávamos, até o Senhor se entregar por cada um de nós para nos salvar. Eu te peço, Deus, que ao longo dessa série, cada um de nós aqui seja confrontado, Deus, com aquilo que tem nos aprisionado, mas que também, Deus, seja liberto daquilo que tem tentado nos aprisionar. E que uma vez libertos, ó Pai, pelo poder da Tua palavra, pelo poder que há no Seu nome, possamos também ser instrumentos, ó Pai, de libertação para tantas outras pessoas. Pai, nós entendemos e te pedimos perdão quando nós acrescentamos algo mais na Sua palavra, porque nós entendemos que a Tua graça é o suficiente, de que o Senhor é tudo o que nós precisamos e que tendo o Senhor nada mais é necessário, porque a Tua graça nos basta. Não nos permita, Pai, talvez pelos nossos desejos, ou como a Tua palavra vai nos dizer, por causa de comichões nos ouvidos, ó Pai, que nós venhamos a nos desviar, ouvindo e recebendo outras doutrinas que nada tem a ver com a Tua palavra, nada tem a ver com o Evangelho. Mas nos ajuda, Pai, a estarmos firmes na Tua palavra, ainda que para isso, ó Pai, como o apóstolo Paulo, tenhamos que ser questionados. Ainda que por isso pessoas venham questionar se de fato somos aquilo que o Senhor disse que nós somos. Seja qual for o preço a pagar, ó Pai, não nos permita barganhar a Tua palavra, porque nós também entendemos que a graça que há, que o Senhor derrama nas nossas vidas, pela qual o Senhor manifesta a Sua salvação em nossas vidas, ela não foi de graça, mas o Senhor, através do Seu Filho, naquela cruz do Calvário, pagou um alto preço, Deus. E nós queremos Te honrar, Deus, tão somente Te obedecendo e sendo gratos, Deus, pela liberdade que o Senhor nos concede. Mais uma vez eu venho te pedir então que o Senhor livre-nos de todo mal e que possamos, ó Pai, retornar para os nossos lares e refletir ao longo desta semana, ao longo, Deus, de todo esse período de tempo que o Senhor há de nos conceder, o quanto talvez estamos aprisionados na nossa preguiça. E estamos frios, não é porque talvez falte programação na igreja, não é porque faltam atrativos, mas porque talvez falte uma postura nossa, de nos debruçarmos na Tua palavra e nos alimentarmos dela. Porque o alimento está disponível a todo instante. Então, Deus, dá-nos fome e sede da Tua palavra. Que o ano de 2018, Deus, seja diferente do que o ano passado, não apenas por causa de um número que mudou, mas de uma vida transformada, de uma postura nova, a começar em mim e começar em todos nós, Deus.
E que esta igreja, Deus, que nós, como teu povo, como sua família, sejamos verdadeiramente livres. E aí sim, possamos pregar a libertação para todos esses que estão à nossa volta, Pai, aprisionados também no pecado. Te peço também, Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia, para com aqueles, Deus, que assim como estavam fazendo aqui nessas igrejas, estavam deturpando, Deus, a tua palavra. O que eu venho te pedir é misericórdia, Deus, porque a tua palavra é clara quanto à consequência de distorcermos aquilo que a tua palavra diz. Mas também te peço por a vida dessas pessoas, Deus, porque entendo que assim como cada um de nós, elas são falhas, são pecadoras e também carecem, Deus, de perdão, de libertação. Então, Deus, as liberte de pregar os seus desejos, aquilo que elas pensam ou acham na sua palavra, para que elas possam pregar aquilo que a sua palavra diz e nada mais. Porque nós não precisamos do Evangelho e algo mais. Nós precisamos tão somente da tua palavra, que é o próprio Senhor, que é o próprio Cristo. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Livra-nos de todo mal, guarda nossos familiares. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.